Hoje estamos aqui com a escritora Leia Cassol, na nossa cidade, na nossa Estrela, e a Leia vai escrever um livro contando sobre a nossa história, sobre os nossos traços culturais. O livro vai se chamar Era uma Vez Nossa Estrela. Leia é escritora paranaense e já possui em seu currículo 77 obras. Isso faz dela uma das mais importantes escritoras do nosso país. É com muito orgulho e alegria que o governo de Estrela, através da Secretaria da Educação, recebe hoje a grande escritora Leia Cassol. Olá, Leia, muito boa tarde. Seja muito bem-vinda ao nosso município. E para começar, gostaríamos de saber quem é a Leia Cassol. A Leia Cassol? A Leia Cassol é a menina do cabelo roxo. Bom, eu sou contadora de histórias e tenho várias maneiras de contar histórias. Uma delas é escrevendo, mas a que eu mais faço é falando, assim. Aí as crianças perguntam, tu gosta de escrever? Eu disse, olha, eu gosto de contar a história de todos os jeitos. E escrever é a forma como eu encontrei de ir até as crianças. Muito bem. Qual foi a sua maior inspiração para ser escritora? A maior inspiração para ser escritora foi uma professora que na época eu vendia livros, eu fazia feira de livro, eu estava numa escola e ela queria livros sobre o Rio Grande do Sul. E eu não tinha nada. Aí eu disse, olha, eu não tenho, mas tu dá uma olhadinha ali que a Iria Miller Postas tem, a Editora Ática tem. Ela disse, não, aqueles ali eu já tenho. Aí ela, eu queria algo novo. E aí eu disse, eu vou dar uma olhada e aí o que eu encontrar eu trago para ti. E adivinha, eu não encontrei nada, guria. Aí por não encontrar nada, eu disse, mas peraí, por que as pessoas não escrevem sobre a cidade, sobre o estado? A gente lê sobre Harry Potter, lê Nárnia, e não escreve sobre as coisas daqui. Tá aí. Então, como eu já era contadora de histórias e contava muitas histórias, de tanto contar a história dos outros, eu comecei a escrever as minhas. Muito bem. Como foi a tua caminhada para chegar até aqui e se constituir como um dos principais nomes de história infanto-juvenil? Então, o meu trabalho como contadora de histórias, ele nasceu em casa quando eu era bem pequena, morava no interior do Paraná. E nos dias em que chovia, o meu pai não ia para a roça, ele ficava em casa. E eu sabia que aquele dia era o dia de história. Mas eu estou falando de uma Leia de 2 anos, muito pequena. E eu gostava muito daqueles dias porque tinha histórias. Aí depois eu fui para a escola e na escola é que eu descobri os livros, porque na nossa casa não tinha livro. O meu pai contava as histórias que ele trazia na cabeça e no coração. Né? As histórias que são as melhores histórias. Exato. Eu digo que as histórias que a gente não esquece não são as da cabeça, né? São as do coração. Com certeza. E na escola eu conheci a biblioteca. Aí, bom, se eu já gostava de histórias, imagine agora que eu mesma tinha a possibilidade de tê-las junto comigo e levar para os lugares onde eu queria. E aí eu me tornei uma grande leitora. Aí o fato de ler bastante, depois eu fiz teatro. E quando vim morar no Rio Grande do Sul, fui trabalhar numa editora de livros. E trabalhar na editora me deu a possibilidade de ler os livros que tinham lá. Fazia feira de livro e aí, de tanto contar história para vender os livros, que era uma forma que eu encontrei de vender, né? Imagina, tu chega na banca, o que eu vou fazer? Vou contar só um pedacinho, né? Porque, sim, para deixar curioso. Claro, com certeza. E aí me descobri contadora de histórias e depois eu passei a escrever. Legal, Leia. Como tu elaboras as tuas histórias? Aí depende da história, né? Tem algumas histórias que elas nascem de algo que eu vivi na infância, às vezes uma música. Por exemplo, A Casa que o Lobo Fez. Eu gosto muito do conto A Casa que o Pedro Fez, que é um conto de repetição, uma história antiga, né? Um conto popular. E eu sempre gostei dessa história e queria fazer algo semelhante para as crianças, mas aquela história ela é muito comprida. Eu disse, não, isso não vai dar certo. Aí um dia eu estava na praia, no mês de janeiro, lavando a louça e comecei. Quem tem medo do lobo mau, que eu ouvia, né? E eu disse, e se o lobo fizer uma casa? E se chegar Chapeuzinho? E aí eu larguei tudo e fui escrever a história. Mas não escrevi a história inteira, escrevi até quase o final. Depois de um mês é que eu terminei a história. Assim, as histórias, por exemplo, que falam sobre o município, aí eu venho, pesquiso, a tal da inspiração, né? Que não é um raio que cai na cabeça, sim, mas é o conhecimento que você adquire, as pessoas que você vê, os lugares que você vai, o olhar, né? Esse olhar de quem quer fazer parte da cidade. Que legal. Então é isso que eu trago para as histórias. Que legal. Então, falando de inspiração, falando em município, o que te atraiu no município de Estrela?
O que fez com que você quisesse escrever uma história sobre a nossa cidade e se esse fato ele vai constar no seu livro? Ah, com certeza, né? Não o fato tipo, eu quero escrever por causa disso, mas o que mais me encanta aqui em Estrela, e eu já conheci a cidade porque eu estive aqui num festival do chucrute. Quando ninguém sabia quem eu era, eu sabia, porque eu gosto muito de festas locais, né? Eu gosto das festas de interior, porque tem a identidade daquele povo. E eu sou uma pessoa muito curiosa e acredito que quanto mais eu souber sobre a cultura local, mais eu vou poder enriquecer os personagens que eu crio, né? E eu estive aqui, eu acho que foi em 2014, 2015, no Festival do Chucrute. E ainda o que mais me encanta em Estrela é o tamanho, a quantidade de integrantes que tem no grupo folclórico, né? Porque eu lembro assim, perfeitamente das apresentações, eu lembro dos bebês nos carrinhos de mão e das pessoas, né, dos mais novos aos mais velhos, enfim, todo mundo dançando junto. E agora conhecer essa história de verdade, assim, né? Como é que surgiu, por que ela surgiu, né? Como é que esse grupo cresceu, como ainda é a formação dele e ter o contato com pessoas que já participaram e que agora os filhos participam, quer dizer, é algo que passa de pai para filho, é muito legal. É então, legal, né? É isso que mais me encanta aqui, é essa tradição que permanece. Que legal, Leia. Ficamos muito felizes, então, de você estar valorizando o nosso município, de ter se atraído, então, por contar um pouco da nossa história, da nossa cultura. E mostre um pouco do seu o seu mais novo filhote, né? Seu mais novo filho. E um pouquinho da sua obra, então, para a gente finalizar essa entrevista. Então, esse é o meu 77º, né? O filho número 77, que era Uma Vez em Rolante. Ele foi batizado ontem, eu digo que quando a gente faz o lançamento é o batizado. E ele nasceu na semana passada. E assim como o projeto que nós estamos fazendo aqui, Era Uma Vez em Estrela, então esse Era Uma Vez em Rolante. Mas esse projeto ele nasceu com Era Uma Vez em Ivoti. Vou tu me ajudar aqui. Depois de Era Uma Vez em Ivoti veio Era Uma Vez em Canoas. Depois Era Uma Vez em Bento Gonçalves. Era Uma Vez em Caxias do Sul. Caxias do Sul. Era Uma Vez na Feliz, que é para não ficar cacofônico, né? E lá eles dizem na Feliz, não é em Feliz, não, de jeito nenhum. Depois, Era Uma Vez em Santo Antônio da Patrulha e Era Uma Vez em Rolante. Então aqui nós temos a tradição açoriana, principalmente no Santo Antônio da Patrulha, né? Que é um dos 4 primeiros municípios do Rio Grande do Sul. Feliz, Ivoti, Rolante são da cultura alemã. Canoas é bem misturado e Bento Gonçalves e Caxias, cultura italiana. Então é isso. Então tá, muito obrigada pela tua presença na nossa cidade e agora então fique à vontade para conhecer um pouco mais os nossos pontos turísticos e se inspirar então para o Era Uma Vez a Nossa Estrela, é isso? Era Uma Vez Nossa Estrela. Muito obrigada, tudo de bom.